Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para falar de um autor galardoado com o Prémio Nobel. E hoje vamos falar de Eyvind Johnson. Eyvind Johnson foi um escritor e um poeta sueco, nascido em 1900 e falecido em 1976. Tornou-se membro da Academia Sueca em 1957 e foi laureado com o Prémio Nobel de Literatura em 1974, juntamente com Henry Martinson. Os seus livros descrevem a sua origem proletária e abordam a sua posição em relação às ditaduras. Ora, posto este breve resumo, vamos então desenvolver sobre a vida e obra de Eyvind Johnson. Ora, Eyvind Johnson nasceu no dia 29 de julho de 1900, numa localidade da província de Norrbotten, no norte da Suécia. O pai era pedreiro, ao serviço da construção do caminho de ferro da Lapónia, e, e contraiu silicose em 1904, à força de tanto partir pedra, pelo que a mãe deixou o filho aos cuidados de uma tia e do seu marido, que não tinham filhos, e depois, portanto, o adotaram. Aos 14 anos de idade, Johnson deixou os seus pais adotivos, de quem ele, aliás, gostava muito, para procurar trabalho ali perto de casa, da localidade onde tinha nascido. Passou por diversos trabalhos, entre os quais o de lenhador, serrador, lavador de locomotivas, bilheteiro de cinema, projecionista, aprendiz de canalizador e de eletricista. Estão a ver? E muitas profissões. E em 1919 ele conseguiu que lhe emprestassem dinheiro e partiu para Estocolmo, onde passou a trabalhar na grande oficina da Ericsson. Mas em 1920, uma greve deixou-o sem trabalho e, e ele tentou viver da escrita, com resultados muito pouco escassos. Ao mesmo tempo, juntamente com outros jovens escritores, ele fundou uma revista literária, que em português se chamaria O Nosso Dia Atual, de que saíram 6 edições. Tornou-se então membro da Sociedade de Futuros Escritores, que se intitulavam, em português, Os Verdes. Ora, eu vou tentar traduzir tudo sempre para português, porque eu de sueco não pesco muito, não é? E, portanto, procurei, enfim, traduções para todas as palavras em sueco que aqui aparecem, mas espero que não tenha errado muito. Ora, então, posto este parêntese, vamos continuar. Eu, desde o outono de 1920 até o outono de 1921, portanto, durante cerca de um ano, juntamente com 2 ou 3 amigos, trabalhou na produção de feno e no abate de madeira numa pequena quinta da localidade de Uppland, onde então ele teve tempo livre e paz para ler e para escrever. E então, nesse outono de 1921, ele viajou para a Alemanha, depois daí foi para Paris, e onde ganhou o seu sustento a escrever para jornais suecos e a trabalhar na lavandaria de um hotel. Depois regressou de novo para Berlim, para a Alemanha, e aí estudou o pensamento de Freud, lições estilísticas do Joyce, do Proust e do Gide, e, portanto, fez experiências culturais que o ajudaram à sua maturação. E então, no outono de 1923, ele regressou à Suécia e publicou o seu primeiro livro em 1924, que era uma compilação de contos que se intitularia em português Os Quatro Estranhos.
a que seguiu uma outra, com um nome muito estranho, em 1925, que em português seria Timmans e a Justiça. Ora bem, então em 1925 ele tornou a sair da Suécia, voltou para Paris, e aí viveu 5 anos. E em 1927 casou-se lá na localidade de Saint-Le-La-Forêt com Asa Christophersen. E ele nasceu o seu primeiro filho, que se chamava Thor. Nasceu em 1928. Em França, enquanto esteve então em França, publicou um livro em 1927 que se chamaria em português Cidade na Escuridão e outro em 1928, Cidade das Luzes. Portanto, está mesmo a ver um bocado ligados com Paris. Então, em 1930, a família mudou-se de novo para a Suécia e ali começou a escrever livros, uma série de livros de caráter autobiográfico. Uma série composta por 5 volumes que conta as andanças de Merton Topare, que é a personagem principal, e destacam-se entre eles um que seria o Adeus a Hamlet, em português, de 1930, em 1933, um que se chamaria em português Chuva na Madrugada, e depois Exercício Noturno, em 1938. Nada disto está traduzido em português, portanto sou eu a que estou a pôr o nome que teria em português. Em 1932 ele publicou um livro que se chamou Bobinac, e entre 1934 e 1937 surgiu um épico em 4 volumes que se tornou um clássico da literatura sueca, que é intitulado, em português, O Romance de Olof, baseado nas suas experiências como lenhador, enquanto foi, portanto, uma das suas profissões, lenhador. Depois da morte, então, da esposa de Asa Johnson, ele casou-se de novo com uma tal de Sila Frankenhauser, de quem teve mais 2 filhos. Uma menina Maria, nascida em 1944, e um Anders, em 1946. Pronto. Entretanto, tinha começado a Segunda Guerra Mundial, não é? E ele, enquanto durou a Segunda Guerra Mundial, ele teve um papel muito importante na resistência norueguesa. E, juntamente com Willy Brandt, que foi um conhecido estadista, publicou a revista, portanto, o jornal desse organismo da resistência, que se chamaria em português o Aperto de Mão. E escreveu então, durante esse tempo, uma trilogia que era, portanto, escrita entre os anos 1941 e 1945, portanto, durante a guerra, que se chamaria em português O Romance de Krilon, no qual ele manifesta uma profunda amargura perante o nazismo. Portanto, ele mostra uma forte oposição a todos os totalitarismos e condena nesse conjunto de livros a posição que a Suécia, de neutralidade, que a Suécia adotou durante a Guerra Mundial. Depois da guerra terminar, entre 47 e 50, ele voltou com a sua família outra vez para fora da Suécia e viveram na Suíça e na Inglaterra. E depois disso voltaram à Suécia, viveram numa localidade de Saltsjöbaden. Espero que seja assim que se leia. Ora então, e foi depois, nas obras que ele publicou depois da guerra, portanto, a partir de 1946, que o Eyvind Johnson desenvolveu a sua melhor arte. E ao escrever sobre um tema que de facto o absorveu profundamente durante esses anos. Foi uma série
de romances históricos, onde ele faz uma defesa infatigável do indivíduo contra a violência da história. Entre essa série de livros, de romances históricos, destacam-se o primeiro, que escreveu em 1946, que se chamaria Regresso a Ítaca, no qual ele procede a um balanço da guerra mundial que estava a acabar, tinha acabado, e depois mais outros, em 49, um que seria O Sonho de Rosas e Fogo, e depois também, em 1960, um que é o único que está traduzido em Portugal, que é O Tempo de Sua Graça. Portanto, estes são os que mais se distinguem desta coleção de romances históricos que ele publicou depois do final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o Eyvind Johnson foi eleito membro da Real Academia Sueca em 1957 e foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, atribuído por essa mesma instituição, dizendo que lhe era atribuído por uma arte narrativa de longos horizontes que atravessa países e épocas ao serviço da liberdade. Foi, portanto, este o argumento da Academia Sueca para lhe atribuir o prémio. Uma curiosidade é que o prémio foi repartido entre ele e um também poeta e também sueco, que era o Harry Martinson. Mas esta não foi a primeira, nem foi a última vez que o prémio foi repartido por dois autores. Que eu saiba, esta foi a quarta vez. A primeira tinha sido em 1904, a segunda em 1917, a terceira em 1966, e depois foi esta deles em 1974, né? E depois, ainda em 1977. Portanto, houve 5 vezes, que eu saiba, que o prémio Nobel foi dividido por 2 escritores diferentes. Está a ver? Bom, fica esta curiosidade. Então, o Eyvind Johnson, já pouco mais viveu depois disso, faleceu a 25 de agosto de 1976, em Estocolmo. Tinha ele 76 anos de idade. Ora bem, o Eyvind Johnson escreveu uma quantidade enorme de livros. Eu tenho aqui assim uma lista, uma biografia, uma página inteira de livros. O que é certo é que em Portugal, só que eu saiba, e acho que não estou enganado, só foi publicado este, que é como eu já disse ali atrás, um dos seus romances históricos publicados depois da Segunda Guerra Mundial. Eu quis ler este livro, mas por fazeres diversos, não pude, ao longo de toda a semana, conseguir arranjar tempo para o ler. Aliás, não seria muito fácil lê-lo numa semana, porque é um romance com letra relativamente miúda e com nada mais, nada menos do que 530 páginas. Ora, sendo assim, não tenho muito para vos contar sobre realmente o único livro dele que existe em Portugal. Vou começar por vos ler a sinopse que está, portanto, na contracapa, onde dá mais ou menos um resumo do livro. Mas talvez ainda antes disso eu iria, para nos situarmos um bocado no tempo, este romance histórico é passado no tempo do Carlos Magno, do grande imperador Carlos Magno. Ora, portanto, para situar melhor e perceberem melhor depois o que a sinopse, eu iria dar aqui uma pequena resenha sobre a vida do Carlos Magno. O Carlos Magno era neto do
do famoso Carlos Martel, que foi mordomo primeiro do palácio da dinastia Merovingia, que dominava a Europa nesse tempo, e que depois foi duque dos francos, da zona ali, que hoje será a França, que era a zona dos francos, do qual ele foi, portanto, duque. Duque. Um, Engraçado que esse Carlos Martel, portanto, para quem saiba um pouco de história, foi muito importante na Europa, porque, por causa da batalha que ele ganhou, a Batalha de Poitiers, onde ele venceu os muçulmanos que estavam na Península Ibérica, e nesta Batalha de Poitiers é considerada fundamental para travar o avanço dos muçulmanos pela Europa. Né? Sabem, eles tinham entrado, vinham do norte da África e conquistaram praticamente toda a Península Ibérica. E estavam, como se tinham atravessado os Pirineus, e estavam a começar a avançar pela Europa. E então aqui o Carlos Martel é que de facto foi decisivo para os travar. Tá? E foi o avô do Carlos Magno. O filho, portanto, desse Carlos Martel e pai, portanto, o Carlos Magno, que foi o Pepino Breve, foi o primeiro rei dos francos. Foi, portanto, o pai dele, o Carlos Martel, que era conde, duque, e ele foi nomeado rei por quem? Pelo Papa. Foi a primeira vez que o Papa interviu na nomeação régia. E a partir daí, os reis da Europa, no geral, só se consideravam realmente eleitos depois de terem a aprovação do Papa, como aconteceu com o Dom Afonso Henriques, em Portugal, e etc. E outros. Portanto, está bem. Então, falando agora só do Carlos Magno. O Carlos Magno, portanto, sucedeu ao seu pai, portanto, Pepino, breve, no ano de 768. Estamos no século VIII. Portanto, como rei dos francos. E então foi importantíssimo, porque ele estendeu o seu reino por grande parte da Europa. Ele começou por entrar na, na, na Lombardia, portanto, ele conquistou em 774, tornou-se rei dos Lombardos, e depois, no ano 800, foi nomeado pelo Papa imperador do Sacro Império Romano, que, portanto, digamos que era uma reconstituição do Império Romano do Ocidente, não é? Do tempo lembram-se que quando o Império Romano foi dividido no Império Romano do Oriente e no Império Romano do Ocidente. E depois vieram os bárbaros, invadiram o Império Romano e acabaram com aquilo tudo. E então, neste ano de 800, com o acordo do Papa, foi reconstituído o Império Romano do Ocidente, do qual o Carlos Magno foi o imperador. Ora, o Carlos Magno, que portanto, expandiu os seus territórios. Ele começou, como já vimos, por conquistar a Lombardia, tornou-se rei dos Lombardos, além, já era dos francos, e continuou a conquistar territórios. Ele tornou-se rei de praticamente toda a Europa. Toda a Europa. Inclusivamente, chegou à Península Ibérica e foi ele, com um grande contributo dele, que realmente os muçulmanos acabaram por ser expulsos da Europa. Está a ver, foi muito importante na luta contra os muçulmanos. Ora, então o que é que acontece? Acontece que, como ele chegou a ser como imperador do Sacro Império Romano, que depois mais tarde se chamou Romano-Germânico, porque à medida que foi ampliando, não é? Chegou à Germânia, combateu os saxões lá do norte, obrigou-os a converterem-se ao cristianismo. Não é? Foi mais uma das muitas conversões forçadas. Não é? E então, ele, portanto, depois, por fim, a seguir com a luta contra os muçulmanos na Península Ibérica, ele tornou-se imperador de quase toda a Europa. E ainda hoje é considerado como o Carlos I, não só do Sacro Império Romano-Germânico, como na França é considerado o primeiro rei dos francos, o primeiro rei da França, ou seja, o Carlos I. Também na Alemanha,
é considerado o primeiro rei germânico, o Carlos I. É o Carlos I de uma série de estados. Estão a ver? Portanto, isto prova e demonstra a extensão que deu pela Europa fora o seu império. Portanto, a dinastia, então, fundada pelo pai e seguida por ele, chamada dinastia Carolíngia, é? Derivada do nome dele, que é Carlos, que era em latim Carolus. Portanto, foi a dinastia Carolíngia. A dinastia Carolíngia dominou vários países na Europa ao longo de cerca de 7 séculos. Portanto, está a ver, foi de facto muito, muito importante esta dinastia fundada pelo pai e, sobretudo, por ele, brilhantemente expandido por essa Europa fora. Então, agora que já estamos um bocadinho mais dentro da época e da figura do Carlos Magno, eu vou ler-vos a trilogia a sinopse do livro, como já disse, o único que existe em Portugal, o que é uma pena, porque são romances históricos maravilhosos, sobretudo a sua coleção de romances históricos, mas também os outros anteriores, nomeadamente aquela série de romances autobiográficos, onde ele narra as suas aventuras de jovem, dos muitos trabalhos que teve, como a vida dele foi difícil, mas sobretudo estes romances históricos teriam certamente muitos leitores em Portugal. Mas só existe este, que foi publicado pela Cavalo de Ferro, em boa hora, e até eu vou ler a sinopse. Brilhante romance histórico, cuja ação decorre entre os séculos VII e IX, em pleno Império Carolíngio, um dos maiores que a Europa conheceu, o tempo de sua graça, portanto o nome do livro, o tempo de sua graça, sobrepõe textos da alta Idade Média, como a história, que em latim seria a História Longobardorum, da autoria de Paulo o Diácono, ou a Vita Caroli, portanto, que em português seria Vida de Carlos, da autoria de Ginardo. Portanto, sobrepõe textos da Idade Média à invenção literária para tecer um singular e notável mosaico de vozes e silêncios, ficção e realidade. Portanto, está a ver, ele aqui mistura, ele pega parte destes dois romances, destes dois livros sobre a vida sobre a vida do Carlos Magno, e que constrói um romance histórico onde mistura ficção e a realidade de uma maneira notável. Os acontecimentos históricos narrados, bem como o destino das personagens do romance, estão, de um modo ou de outro, ligados à desventurada revolta que opôs em 775 o duque longobardo Rodgaud ao imperador Carlos Magno. Portanto, a ver quando ele conquistou a Lombardia, e se tornou rei dos Lombardos. Portanto, e às terríveis consequências desta, relatadas décadas depois por Ioannis Lupigis, que foi, portanto, um biógrafo do Carlos Magno, desdobramento literário do verídico Eginardo, secretário e biógrafo do imperador. Pronto, eu já estava aqui a adiantar. Portanto, este Ioannis Lupigis era digamos, um nome literário de um real existente, Eginardo, que foi secretário e biógrafo do imperador Carlos Magno e que escreveu, portanto, a vida de Carlos Magno, o tal Vita Caroli. Contudo, o verdadeiro epicentro do romance é a figura silenciosa e ambígua do próprio Carlos Magno, soberano iluminado, amante da cultura e impulsionador das artes, mas igualmente déspota, violento e opressivo, cujo poder é exercido como punho de ferro. A propósito disso, ele narra, pois, ali no livro, que, portanto, quando ele conquistou os Lombardos, pois houve vários nobres, possuidores de possessões dentro da Lombardia, que se tentaram revoltar contra ele. E houve um que realmente foi o único que teve a coragem de entrar em guerra contra ele, que ele venceu
completamente e matou e destruiu aquela gente toda como prova da sua força e do seu poder e para tirar a vontade a todos os outros de virem combatê-lo. Portanto, ele exerceu o poder de uma forma déspota, um poder violento e opressivo, exercido com um punho de ferro, mas foi também um impulsionador da cultura e das artes. Então, o Evan Johnson, porém, não se limita a descrever a violência intemporal dos vencedores sobre os vencidos. Antes, fazendo da história e, sobretudo, da palavra escrita, matéria de reflexão sobre os processos de construção da memória e da sua relação com a ideologia, traçando paralelismos com o nosso próprio tempo. Ora, vocês viram que eu falei ali atrás que ele, nesta fase, destes romances históricos que ele escreveu depois da Segunda Guerra Mundial, ele procura realçar o valor da pessoa individual, do ser humano, sobre as contingências da história. A história não foi feita só pelo rei, pelos reis e pelos imperadores, né? Sem o contributo de todo o povo, muitas vezes pobre e maltratado, e cujo nome não consta da história, nada teria sido feito, não é? Portanto, e é isso que ele tenta revelar nos seus romances, toda estes, enfim, a função das pessoas simples na construção dos grandes impérios e da construção da história. Então, O Tempo da Sua Graça, este livro, longamente projetado pelo seu autor, a ideia original para a sua redação remonta aos anos 20 do século XX. Ora, se ele nasceu em 1900, portanto, ele tinha 20 e poucos anos quando começou a pensar em começar a escrever esta história. E que depois foi só finalmente publicada em 1960. Talvez já ele tinha 60 anos. Portanto, foi uma obra aclamada pela crítica como uma das obras mais bem conseguidas do Prémio Nobel Evan Johnson, e que se encontrava até agora, assim como a restante obra deste importante escritor, inédita em Portugal. E realmente, com muita pena minha, continua toda a restante e maravilhosa obra de Evan Johnson, inédita em Portugal. Eu vou tentar ler este livro, logo que possa, e depois, mais tarde, pôr um comentário, enfim, nas minhas redes sociais. Por hoje é tudo. Infelizmente não tenho mais nada para dizer sobre o Evan Johnson. Gostava de ter mais, de ter lido o livro e de ter sabido dizer mais sobre ele. Mas, olha, fica para outra oportunidade. Entretanto, espero que tenham gostado e se Deus quiser, cá estarei na próxima semana com mais um autor Nobel. Ora, passem muito bem.